Meus irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui de volta, reunido com os amados e tendo em vista um tema dessa relevância, dessa complexidade, não complexidade para discerni-lo, para ser sincero, eu diria aos irmãos que biblicamente é até muito simples perceber a verdadeira significância que se esconde por trás do tema teologia da prosperidade. Mas, na realidade, meus amados irmãos, porque nós temos compreendido, nós temos entendido pela palavra de Deus que muito daquilo que as Escrituras com muita clareza nos expressam, com muita objetividade nos demonstram, tem sido distorcido por aqueles que lucram em cima de ensinamentos como esse. Por isso, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a um entendimento adequado, acertado acerca dessa questão. O Evangelho da Prosperidade, uma triste mácula que avança na cristandade. Há base bíblica para associar fé e condição financeira? Campanhas de prosperidade, sementes de prosperidade, dízimo da prosperidade. Qual a origem real e que perigos escondem estes ensinos? Quais foram os prejuízos sofridos pela igreja desde o surgimento desta heresia? E por que tantos crentes a recebem? Meus irmãos, eu não irei formular aqui uma resposta objetiva para cada uma dessas questões. Eu pretendo dar um apanhado geral acerca do entendimento que nós temos sobre o Evangelho da Prosperidade, devido às dificuldades que os irmãos bem sabem que nós tivemos para nos deslocar até aqui, mas eu tenho absoluta convicção de que tudo quanto o Espírito Santo de Deus nos tem ensinado, nos tem falado ao longo de todo o dia, tem sido mais do que suficiente para nos abrir o entendimento e os olhos a respeito desta perigosíssima heresia que, lamentavelmente, tem enganado muitos daqueles que, às vezes, até voluntariamente se têm feito cegos dentro da igreja. Vamos em frente e que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, no mundo dos espetáculos e das encenações, a frase mais famosa é: o show não pode parar. Mas aqui o caso é diferente. Eu recentemente estive relendo a parábola do semeador e eu fiquei impactado, né? Aliás, eu sempre fico quando eu leio essa passagem, com o que Jesus disse há mais de 2000 anos e que está se tornando realidade nos dias de hoje. Eu gostaria de ler esta passagem para que nós pudéssemos ter um entendimento daquilo que nós estamos querendo propor aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra, e aqui eu quero dar ênfase, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram: Por que lhes falas por parábolas? E respondendo-lhes disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado
ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, 60 ou 30. Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23. Vejam bem, irmãos, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas será que isso se refere também à teologia da prosperidade e não apenas àqueles que trocam o evangelho pelas benesses materiais? Olha, eu penso que sim. Irmãos, Jesus disse que a busca pelas riquezas torna a palavra infrutífera. E o que nós temos visto nas igrejas onde se prega essa famigerada teologia da prosperidade? Crentes completamente carnais, infantis, que creem cegamente em tudo que o seu mentor espiritual diz, porque uma das leis dessa diabólica teologia é que se deve obedecer sem titubear, sem questionar. E todas as instruções do líder ungido têm que ser obedecidas cegamente, senão Deus não permite a prosperidade. E aí vem os trízimos, né, as ofertas de R$ 1.000, tomar banho com óleo, comprar rosa ungida, participar de atos proféticos, ou seriam atos patéticos, né, e por aí vai. Crentes não transformados. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos novas criaturas, mas o que vemos hoje em dia é mais do que mesmo um país onde aqueles que se dizem cristãos evangélicos apenas crescem de maneira exponencial, mas não espiritual. Há cidades, irmãos, onde os evangélicos são até maioria, e há bairros e ruas repletos de igrejas. Eu já cheguei a ver, alguns anos atrás, 3 denominações diferentes vizinhas, uma do lado da outra, grudadas assim. Isso numa importante área daqui da minha cidade. Porém, nos últimos 10 anos, será que tem diminuído as taxas de violência? Será que houve alguma diminuição na corrupção? Será que o brasileiro está mais honesto? Todos nós sabemos que não. E isso se explica porque não estão havendo conversões verdadeiras no mesmo ritmo em que as pessoas estão atendendo aos apelos de muitas dessas igrejas da prosperidade. Quando nós observamos, irmãos, numa recente pesquisa que saiu até nos noticiários, se descobriu que a maioria dos parlamentares evangélicos no Brasil tem pendências judiciais. Isso fica claro que muitas igrejas não estão promovendo a verdadeira conversão das almas para Cristo. Apenas, na realidade, estão amontoando membros para demonstrar poder numa falsa espiritualidade, visando, evidentemente, o aumento de sua arrecadação através de dízimos e de ofertas, que esse público paga para que possa ter acesso a uma carteirinha de membro de instituição e tirar proveito disso, muitas vezes, eleitoreiro. Vemos também, por mais que possa parecer paradoxal, crentes descrentes. Como a ênfase dessa grotesca teologia da prosperidade não é a busca de Deus por quem Ele é, e sim a conquista de vitórias e riquezas através da busca de um Deus que nós poderíamos colocar com D minúsculo, os seus fiéis, como bons consumidores desse mundo capitalista, né, eles se sentem no direito de pesquisar o mercado eclesiástico gospel até achar a igreja onde as promessas cheguem de forma mais rápida e com menores custos. É lastimável. Assim, irmãos, esse é um dos motivos da grande migração que há entre fiéis dessas igrejas que seguem essa linha. Uns estão na congregação X, mas aí fica sabendo que na congregação Y tem um pastor milagreiro, então vão para lá. Mas o milagre demora para chegar, então você vê na TV a campanha das 70 sextas-feiras 13, da congregação W, que dizem que é tiro e queda. Então, você passa para lá para poder receber esta bênção. Então, deixa-se de crer em Cristo para crer em ministérios, onde se consegue alcançar tudo aquilo que líderes inescrupulosos ensinam, que é direito adquirido, pelo fato de você ter se associado ao mundo gospel. Na verdade, isso é uma descrença que tende a aumentar
Porque a prosperidade real, nesse mundo capitalista religioso, é coisa para poucos, irmãos. Em geral, só para os próprios líderes desses ministérios é que essas promessas realmente se cumprem. Esses são alguns dos frutos dessa obtusa teologia da prosperidade. E alguém duvida de que isso se trata de uma teologia totalmente infrutífera, segundo os desígnios de Deus? Ora, amados, os grandes artistas gospel, que são os pregadores e cantores que pregam essa monstruosa e falsa teologia, deveriam realmente se converter a Deus, porque na realidade estão convertidos a Mamon e os seus demônios, e deveriam ter mais amor e respeito pela palavra de Deus, já que se dizem pregadores e adoradores e formam opinião e arrastam multidões por trás dessas crenças descabidas e totalmente avessas ao verdadeiro evangelho. Por fim, irmãos, a minha oração é de que Deus lhes abra os olhos enquanto ainda há tempo. Que o Senhor permita que muitos daqueles que estão sob esses enganos se voltem para a verdade do evangelho. A igreja brasileira precisa, irmãos, parar de jogar sementes nos espinheiros. A palavra de Deus, quando é pregada em verdade, ela produz os verdadeiros frutos do Espírito que se refletem individualmente e na sociedade ao nosso redor. Deixo para os amados Mateus, capítulo 3, versos de 7 a 12, que está escrito assim: E vendo João Batista muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eu deixo aqui o alerta da palavra de Deus. Muitos estão rindo à toa, acreditando que têm lucrado, acreditando que têm conseguido enganar a humanidade com o seu discurso mentiroso de prosperidade, que na verdade é apenas um golpe religioso. Mas a palavra de Deus é muito clara. Ele tem na sua mão a pá. Ele vai limpar a sua eira. Ele vai recolher no celeiro o seu trigo e vai queimar a palha. E esta palha vai queimar num fogo que nunca se apaga. Enganadores da falsa prosperidade, arrependam-se e convertam-se enquanto é tempo. Voltemos, irmãos, ao evangelho puro e simples. O show tem que parar. Um grande abraço, que o Senhor vos abençoe, em nome de Cristo Jesus.